Parte 2. Técnicas básicas para analisar a preocupação. 4. Como analisar e resolver problemas de preocupação. Eu tenho 6 servos honestos. Eles me ensinaram tudo o que sei. Seus nomes são o que, por quê, quando, como, onde e quem. Rudyard Kipling. Será que a fórmula mágica de Willis H. Carrier, descrita no capítulo 2 da parte 1, resolverá todos os problemas de preocupação? Não, claro que não. Então, qual é a resposta? A resposta é que devemos nos equipar para lidarmos com os diferentes tipos de preocupação através da aprendizagem de 3 passos básicos de análise de problemas. Os 3 passos são os seguintes: 1. Obtenha os fatos. 2. Analise os fatos. 3. Chegue a uma decisão e então coloque-a em prática. Isso é óbvio? Sim, Aristóteles ensinou sobre esses passos e os utilizou. E você e eu devemos utilizá-los também se quisermos resolver os problemas que estão nos perturbando e transformando nossos dias e noites em verdadeiro inferno. Tomemos a primeira regra: obtenha os fatos. Por que é tão importante obter os fatos? Porque, a não ser que tenhamos os fatos, não podemos sequer tentar resolver nosso problema de forma inteligente. Sem os fatos, tudo o que podemos fazer é ficar ansiosos e confusos. Você acha que esta ideia é minha? Não, essa ideia é do falecido Herbert E. Hawks, reitor do Columbia College, Universidade de Colômbia, por 22 anos. Ele ajudou 200.000 alunos a resolverem seus problemas com a preocupação e me disse que a confusão é a principal causa da preocupação. Ele expressou assim: metade das preocupações no mundo são causadas por pessoas tentando tomar decisões antes de terem conhecimento suficiente no qual basear uma decisão. Por exemplo, disse ele, se eu tenho um problema que deve ser resolvido às 3 horas da próxima terça-feira, me recuso a tomar uma decisão sobre ele antes de chegar à próxima terça-feira. Neste meio tempo, eu me concentro em obter todos os fatos relacionados ao problema. Eu não me preocupo. Eu não agonizo sobre o meu problema. Eu não perco o sono. Eu simplesmente me concentro em obter os fatos. E quando a terça-feira chegar, se eu tiver todos os fatos, o problema geralmente se resolverá sozinho. Eu perguntei ao reitor Hawks se isto significava que ele havia acabado totalmente com a preocupação. Sim, disse ele. Eu acho que posso dizer com sinceridade que agora a minha vida está quase totalmente desprovida da preocupação. Eu descobri, continuou, que se um homem dedicar seu tempo a se assegurar dos fatos, de maneira imparcial e objetiva, suas preocupações geralmente irão se evaporar à luz do conhecimento. Permita-me repetir isso. Se um homem dedicar seu tempo a se assegurar dos fatos de maneira imparcial e objetiva, suas preocupações geralmente irão se evaporar à luz do conhecimento. Mas o que a maioria de nós faz? Será que nós nos importamos com os fatos? E Thomas Edison disse com toda a seriedade: não há nenhum expediente para o qual um homem não recorra a fim de evitar o labor do pensar. Se nós nos importamos com os fatos, iremos atrás, como cães farejadores, dos fatos que sustentam o que já pensamos, e ignoraremos todos os outros. Nós queremos apenas os fatos que justifiquem as nossas ações, os fatos que se encaixem convenientemente no nosso jeito de pensar e que justifiquem nossos conceitos pré-concebidos. Como André Maurois expressou, tudo que está de acordo com nossos desejos pessoais parece ser verdade.
Tudo que não está nos enfurece. Não é de se esperar, então, que nós achemos tão difícil resolver os nossos problemas? Não teríamos o mesmo transtorno tentando resolver um problema de aritmética do ensino fundamental se prosseguíssemos na suposição de que 2 mais 2 é igual a 5? Embora haja muitas pessoas neste mundo que fazem de suas vidas e da dos outros um inferno pela insistência de que 2 mais 2 é igual a 5, ou talvez 500. O que podemos sobre isso? Temos que manter nossas emoções longe dos nossos pensamentos. E como expressou o reitor Hawkes, devemos nos certificar dos fatos de maneira imparcial e objetiva. Essa tarefa não é fácil quando estamos preocupados. Quando estamos preocupados, nossas emoções estão nas alturas. Porém, aqui estão 2 ideias que achei úteis quando tentava me afastar dos meus problemas a fim de ver os fatos de maneira clara e objetiva. Quando tento obter os fatos, eu finjo que estou coletando informações não para mim mesmo, mas para outra pessoa. Isto me ajuda a enxergar a evidência de forma fria e imparcial e eliminar as minhas emoções. 2. Quando tento juntar os fatos sobre o problema que está me preocupando, às vezes finjo que sou um advogado me preparando para argumentar o outro lado da questão. Em outras palavras, tento obter todos os fatos contra mim mesmo. Todos os fatos que estão prejudicando os meus desejos. Todos os fatos que não gosto de enfrentar. Em seguida, escrevo tanto o meu quanto o outro lado do caso e geralmente descubro que a verdade se encontra em algum lugar entre as 2 extremidades. Aqui está a ideia que estou tentando apresentar. Nem você, nem eu, nem Einstein, nem o Supremo Tribunal dos Estados Unidos somos brilhantes o suficiente para chegar a uma decisão inteligente sobre qualquer problema sem primeiro obter os fatos. Thomas Edison sabia disso. No momento da sua morte, ele tinha 2.500 cadernos cheios de fatos sobre os problemas que ele estava enfrentando. Portanto, a regra número 1 para resolver os nossos problemas é: obtenha os fatos. Vamos fazer o que o reitor Hawkes fez. Não vamos nem mesmo tentar resolver nossos problemas sem primeiro juntar todos os fatos de uma maneira imparcial. Entretanto, a obtenção de todos os fatos do mundo não nos fará bem a não ser que nós os analisemos e os interpretemos. Eu descobri, através de experiências difíceis, que é muito mais fácil analisar os fatos depois de anotá-los. Na verdade, escrever os fatos em um pedaço de papel e expressar o problema claramente é um longo processo que nos apontará o caminho e nos levará à decisão sensata. Como expressou Charles Kettering, um problema bem expressado é um problema metade resolvido. Permita-me mostrar-lhe como tudo isso funciona na prática. Já que os chineses dizem que uma imagem vale 10.000 palavras, suponha que eu lhe mostre a figura de como um homem colocou exatamente o que estamos conversando em ação concreta. Tomemos o caso de Galen Lichfield, um homem que conheci por muitos anos, um dos empresários americanos de maior sucesso no Oriente. O Sr. Lichfield estava na China em 1942, quando os japoneses invadiram Xangai. E aqui está sua história, exatamente como ele me contou enquanto estava hospedado em minha casa. Logo depois de bombardearem Pearl Harbor, os japoneses invadiram Xangai. Eu era gerente da seguradora Asia Life Insurance Company, em Xangai. Eles nos enviaram um liquidante do exército, na verdade, um almirante, e me deram ordens para auxiliar este homem a liquidar os nossos bens. Eu não tive nenhuma escolha nesta questão. Eu poderia cooperar, senão... E o senão era a morte na certa. Eu passei a fazer o que me mandavam, pois não tinha alternativa. Porém,
Havia um bloco de ações no valor de $750 mil que deixei fora da lista que dei ao almirante. Deixei aquele bloco de ações fora da lista porque ele pertencia à nossa organização em Hong Kong e não tinha nada a ver com os bens de Xangai. Mesmo assim, eu temia ficar em apuros se os japoneses descobrissem o que eu havia feito. E eles logo descobriram. Eu não estava no escritório quando a descoberta foi feita, porém o meu contador-chefe estava lá. Ele me contou que o almirante japonês ficou furioso, sapateou e soltou alguns palavrões e me chamou de ladrão e traidor. Eu tinha afrontado o exército japonês. Eu sabia o que aquilo significava. Eu seria jogado na Casaria Central. A Casaria Central. A câmara de tortura da Gestapo japonesa. Eu tive amigos que preferiram se matar a serem levados para aquela prisão. Outros amigos morreram naquele lugar depois de 10 dias de interrogatório e tortura. Agora, eu havia sido condenado à Casaria Central. O que foi que eu fiz? Eu ouvi o noticiário no domingo à tarde. Acho que deveria estar apavorado. Eu teria ficado apavorado se não tivesse uma técnica clara e precisa para resolver meus problemas. Durante anos, sempre que eu ficava preocupado, ia para a minha máquina de escrever e escrevia 2 perguntas, e as respostas a estas perguntas. 1. Sobre o que estou me preocupando? 2. O que posso fazer sobre isso? Eu costumava tentar responder essas perguntas sem escrevê-las, mas parei com isso anos atrás. Descobri que escrever as perguntas e respostas clarifica meu pensamento. Então, naquele domingo à tarde, fui direto ao meu quarto na YMCA de Xangai e peguei a minha máquina de escrever. Eu escrevi. 1. Sobre o que estou me preocupando? Estou com medo de ser jogado na Casaria Central amanhã de manhã. Então, eu digitei a segunda pergunta. O que posso fazer sobre isso? Eu passei horas pensando e escrevendo as 4 medidas que poderia tomar e qual seria a consequência provável de cada ação. 1. Eu posso tentar explicar ao almirante japonês, mas ele não fala inglês. Se eu tentar explicar através de um intérprete, posso provocá-lo novamente. Isso pode significar a morte porque ele é cruel e iria preferir me atirar na Casaria Central a se incomodar e conversar sobre isso. 2. Eu posso tentar fugir. Impossível. Eles estão de olho em mim o tempo todo. Eu tenho que registrar as entradas e saídas do meu quarto na YMCA. Se tentar fugir, provavelmente serei capturado e morto a tiros. 3. Eu posso ficar aqui no meu quarto, longe do escritório. Se fizer isso, o almirante japonês ficará desconfiado e provavelmente enviará soldados para me pegar e me jogar na Casaria Central sem me dar nenhuma chance de defesa. 4. Eu posso ir ao escritório como de costume na segunda-feira pela manhã. Se eu fizer isso, há uma chance de o almirante japonês estar tão ocupado que não pensará no que fiz. Mesmo que ele pense sobre isso, pode ter se acalmado e não me incomodar. Se isso acontecer, eu estarei bem. Mesmo que ele me incomode, ainda terei uma chance de tentar me explicar. Assim, ir ao escritório como de costume na manhã seguinte e agir como se tudo estivesse bem me dá 2 chances de escapar da Casaria Central. Logo após pensar bastante sobre o assunto, decidi aceitar o 4º plano, de ir ao escritório como de costume na segunda-feira pela manhã, e senti um tremendo alívio. Quando entrei no escritório na manhã seguinte, o almirante japonês estava sentado lá com um cigarro pendurado na boca. Ele me olhou como de costume e não disse nada. 6 semanas mais tarde, graças a Deus, ele voltou para Tóquio e as minhas preocupações terminaram. Como já falei antes,
Eu provavelmente salvei a minha vida quando me sentei naquele domingo à tarde e escrevi todos os passos que poderia dar e as suas prováveis consequências, e cheguei calmamente a uma decisão. Se não tivesse feito isso, eu poderia ter tido dificuldades e hesitado e, sem pensar, ter feito a coisa errada. Se não tivesse pensado bastante sobre o meu problema e chegado a uma decisão, eu teria ficado desesperado de preocupação durante todo o domingo à tarde. Não teria dormido aquela noite. Eu teria ido ao escritório na segunda-feira pela manhã com um semblante perturbado e preocupado. E apenas isso poderia ter despertado suspeitas no almirante japonês e o provocado a agir. A experiência tem comprovado para mim, seguidamente, o valor enorme de se chegar a uma decisão. É a falha em chegar a um propósito específico, a inabilidade de parar de ficar andando em círculos que leva homens a colapsos nervosos e a uma vida de inferno na Terra. Eu descobri que 50% das minhas preocupações desaparecem uma vez que chego a uma decisão clara e definitiva. E outras 40% geralmente desaparecem uma vez que começo a pôr em prática esta decisão. Assim, eu acabo com aproximadamente 90% das minhas preocupações quando sigo os 4 passos. 1. Escrever precisamente o que está me preocupando. 2. Escrever o que posso fazer sobre isso. 3. Decidir o que fazer. 4. Começar imediatamente a pôr em prática essa decisão. Galen Lichfield tornou-se diretor para o Extremo Oriente da Star, Park and Freeman, Inc., representando grandes interesses financeiros e de seguros, e isto o tornou um dos mais importantes empresários americanos na Ásia. Ele me confessou que devia uma grande parte de seu sucesso a este método de analisar a preocupação e enfrentá-la de frente. Por que o seu método é tão maravilhoso? Porque é eficiente, concreto e vai diretamente ao âmago do problema. Acima de tudo isso, culmina com a terceira regra indispensável: fazer algo sobre isso. A menos que façamos a nossa parte, toda a descoberta e análise dos fatos se transformam em assobiar contra o vento, um desperdício total de energia. William James disse isto: uma vez que uma decisão é tomada e a execução é a ordem do dia, descanse quanto à responsabilidade e o interesse pelo resultado. Neste caso, William James utilizou de modo indubitável a palavra interesse como sinônimo de ansiedade. Ele quis dizer que, uma vez que você tome uma decisão cuidadosa baseada em fatos, ponha-a em ação. Não pare para reconsiderar. Não comece a hesitar, preocupar-se e traçar os seus passos novamente. Não se perca quanto à falta de confiança em si mesmo que gera outras dúvidas. Não fique olhando para trás. Eu perguntei certa vez a Wake Phillips, um dos homens do óleo mais proeminentes de Oklahoma, como ele executava suas decisões. Ele respondeu: eu acho que ficar pensando sobre nossos problemas além de certo ponto irá criar confusão e preocupação. Chega um momento em que muita investigação e pensamento se tornam prejudiciais. Chega um momento em que devemos decidir e agir, e nunca olhar para trás. Por que você não emprega a técnica de Galen Lichfield agora em uma de suas preocupações? Aqui está a pergunta número 1. Sobre o que estou me preocupando? Escreva a resposta dessa pergunta numa folha de papel ou em sua agenda. Pergunta número 2. O que posso fazer sobre isso? Escreva a resposta dessa pergunta numa folha de papel ou em sua agenda. Pergunta número 3. Aqui está o que vou fazer sobre isso. Anote a resposta. Pergunta número 4. Quando vou começar a fazê-lo? Anote a data. 5.
Como eliminar 50% de suas preocupações sobre negócios. Se você tem negócios, provavelmente esteja dizendo a si mesmo: o título deste capítulo é ridículo. Estou realizando os meus negócios há 19 anos e eu deveria saber as respostas melhor do que outras pessoas. A ideia de alguém tentar me dizer como posso eliminar 50% de minhas preocupações sobre negócios é um absurdo. Tudo bem. Eu teria me sentido da mesma forma há alguns anos se tivesse visto este título em um capítulo. Ele promete muito, e promessas são baratas. Sejamos francos sobre isso. Talvez eu não seja capaz de ajudá-lo a eliminar 50% de suas preocupações sobre negócios. Em última análise, ninguém pode fazer isso, exceto você mesmo. Porém, o que eu posso fazer é mostrar-lhe como outras pessoas fizeram isso e deixar o resto com você. Você deve se lembrar que, no início do capítulo 3, eu citei o mundialmente famoso Dr. Alexis Carrel, quando ele disse: aqueles que não sabem lutar contra a preocupação morrem jovens. Visto que a preocupação é tão séria, você não ficaria satisfeito se eu pudesse ajudá-lo a eliminar até mesmo 10% de suas preocupações? Sim? Ótimo. Bem, eu vou lhe mostrar como um empresário eliminou não 50% de suas preocupações, mas 75% de todo o tempo que passava anteriormente em reuniões tentando resolver problemas de negócios. Além disso, não vou lhe contar essa história sobre um Sr. Silva, ou um Sr. X, ou um homem que conheço em Ohio. Histórias vagas que você não pode verificar quanto à sua veracidade. Ela é sobre uma pessoa que realmente existe. Leon Shinkin, antigo parceiro e gerente-geral de uma das principais editoras nos Estados Unidos. Simon & Schuster, Rockefeller Center, Nova York. Aqui está a experiência de Shinkin, em suas próprias palavras. Por 15 anos, passei quase metade de cada dia útil organizando reuniões e discutindo problemas. Deveríamos fazer isto ou aquilo ou absolutamente nada. Nós ficávamos tensos, nos retorcíamos em nossas cadeiras, caminhávamos pela sala, discutíamos e andávamos em círculos. Quando a noite chegava, eu estava completamente exausto. Eu acreditava plenamente que continuaria a fazer este tipo de coisa pelo resto da minha vida. Havia feito isso por 15 anos e nunca me ocorreu que havia um jeito melhor de fazê-lo. Se alguém tivesse me dito que eu poderia eliminar 3/4 de todo o tempo que passei naquelas reuniões me preocupando com o estresse mental, eu teria pensado que essa pessoa era um otimista descuidado e irrealista. Todavia, desenvolvi um plano que faz exatamente isso. Eu utilizo este plano há 8 anos. Tem feito muito bem à minha eficiência, à minha saúde e à minha felicidade. Parece mágica, porém, tal como todos os truques de mágica, é extremamente simples quando você vê como ele é feito. Aqui está o segredo. Primeiro, eu parei imediatamente com o procedimento que utilizava em minhas reuniões nos últimos 15 anos. Um procedimento que começava com meus associados preocupados, citando tudo o que havia dado errado e terminava com a pergunta: o que devemos fazer? Segundo, eu criei uma nova regra. Todos que desejassem me apresentar um problema deveriam primeiro preparar e encaminhar um memorando respondendo a estas 4 perguntas. Pergunta 1. Qual é o problema? Antigamente, nós costumávamos gastar 1 ou 2 horas em uma reunião preocupados, sem que ninguém soubesse específica e concretamente qual era o verdadeiro problema. Ficávamos muito ansiosos ao discutir os problemas sem sequer nos preocuparmos em escrever especificamente qual era o nosso problema. Pergunta 2. Qual é a causa do problema? Quando eu olho para trás, para a minha carreira, fico chocado com as horas desperdiçadas que gastei em reuniões me preocupando, sem nunca descobrir claramente as condições que estavam na raiz do problema. Pergunta 3. Quais são todas as soluções possíveis do problema? Antigamente, um homem na reunião sugeria uma solução. Outra pessoa discutia com ele. Os nervos ficavam à flor da pele.
Muitas vezes, nós fugíamos do assunto e, no final da reunião, ninguém anotava as coisas que poderíamos fazer para atacar o problema. Pergunta 4. Qual a solução que você sugere? Eu costumava ir às reuniões com um homem que passava horas se preocupando com a situação e andava em círculos, sem nunca pensar em todas as soluções possíveis e depois anotar: esta é a solução que eu recomendo. Hoje, os meus associados raramente vêm até mim com os seus problemas. Por quê? Porque descobriram que, para responder essas 4 perguntas, eles têm que obter todos os fatos e pensar bastante sobre seus problemas. E depois de fazer isso, eles descobrem, em 3/4 dos casos, que não precisam me consultar, porque a solução apropriada apareceu, assim como uma torrada sai de uma torradeira quando está pronta. Até mesmo nos casos onde a consulta se faz necessária, a discussão leva aproximadamente 1/3 do tempo que levava antigamente, porque ela segue um caminho ordenado e lógico para uma conclusão equilibrada. Agora, o tempo consumido com preocupações e conversas sobre o que está errado é muito menor na casa de Simon e Schuster, e muito mais ação é necessária para acertar as coisas. Meu amigo Frank Bettiger, um dos homens mais importantes na área de seguros da América, contou-me que ele não apenas reduziu suas preocupações sobre negócios, mas quase dobrou sua renda através de um método similar. Anos atrás, disse Frank Bettiger, quando comecei a vender seguros, eu estava extremamente entusiasmado e gostava muito do meu trabalho. Então, algo aconteceu. Eu fiquei tão decepcionado que comecei a desprezar o meu trabalho e pensei em desistir. Acho que teria desistido se não tivesse tido a ideia, um sábado de manhã, de sentar e tentar descobrir o motivo das minhas preocupações. 1. Primeiramente, eu perguntei a mim mesmo: qual é o problema, afinal? O problema era que eu não estava obtendo retornos suficientemente altos pela quantidade espantosa de visitas que fazia. Parecia que eu estava me dando muito bem até o momento do fechamento da venda. Então, o cliente dizia: bem, eu vou pensar sobre isso, Sr. Bettiger. Venha me ver novamente. O tempo que eu desperdiçava nessas visitas de acompanhamento era o que estava causando a minha depressão. 2. Então me perguntei: quais são as soluções possíveis? Porém, se eu quisesse uma resposta para isso, eu tinha que estudar os fatos. Peguei meu livro de registros dos últimos 12 meses e estudei as cifras. Fiz uma descoberta surpreendente. Vi algo que eu não havia percebido e descobri que 70% das minhas vendas tinham sido fechadas na primeira visita. 23% tinham sido fechadas na segunda visita. E apenas 7% das minhas vendas, que tinham sido fechadas nas terceiras, quartas, quintas, etc., estavam me deixando irritado e tomando meu tempo. Em outras palavras, eu estava desperdiçando totalmente metade do meu dia de trabalho em uma parte do meu negócio que era responsável por apenas 7% das minhas vendas. 3. Qual é a resposta? A resposta era evidente. Eu imediatamente cancelei todas as visitas que ultrapassavam a segunda vez e gastei o tempo extra desenvolvendo novos prospectos. Os resultados foram inacreditáveis. Em um período bem curto de tempo, dobrei a receita de cada visita que eu fazia. Como eu disse, Frank Bettiger tornou-se um dos vendedores de seguros de vida mais conhecidos do país. Mas ele quase desistiu. Estava no ponto de admitir o fracasso, até que, analisando o problema, deu impulso na estrada do sucesso. Você pode aplicar estas perguntas a seus problemas de negócios? Para repetir o meu desafio, elas podem reduzir as suas preocupações em 50%. Aqui estão elas novamente. 1. Qual é o problema? 2. Qual é a causa do problema? 3. Quais são todas as possíveis soluções para o problema? 4. Qual a solução que você sugere? Resumo da parte 2. Técnicas básicas para analisar a preocupação. Regra 1. Obtenha os fatos.
Lembre-se de que o reitor Hawks, da Columbia University, disse que metade das preocupações no mundo é causada por pessoas tentando tomar decisões antes que tenham conhecimento suficiente no qual basear uma decisão. Regra 2. Depois de pesar cuidadosamente todos os fatos, chegue a uma decisão. Regra 3. Quando chegar cuidadosamente a uma decisão, haja. Ocupe-se executando a sua decisão e desprenda-se de toda a ansiedade relacionada ao resultado. Regra 4. Quando você ou qualquer um de seus associados for tentado a se preocupar sobre um problema, escreva e responda as seguintes perguntas. A. Qual é o problema? B. Qual é a causa do problema? C. Quais são todas as soluções possíveis? D. Qual é a melhor solução?